Bem-vindos a este programa onde estaremos falando com o Dr. John Schurer. Ele é um pastor da Igreja Americana e também é o diretor de NAMS. E está aqui em Pindamonhangaba, onde vamos ter uma conversa com ele. Como ele é inglês e não fala português, estaremos conversando e traduzindo a conversação enquanto seguimos conversando. Esperamos que seja de grande utilidade, já que é um privilégio ter um irmão como Dr. John Schurer conosco. Agora vou passar para que ele possa, você pode conhecer ele. Minha primeira pergunta, Dr. John Schurer, é que é NAMS? John, my first question for you will be, what is NAMS? NAMS is a community of men and women around the world who are working together to plant new churches that will spread the kingdom of God. Ele falou que NAMS é uma comunidade de companheiros missionários que seu alvo é plantar novas igrejas ao redor do mundo. But why NAMS? I mean, there are quite few different church planting movements. Why NAMS? Well, the simple answer is because we believe God asked for NAMS. Eu perguntei por que NAMS, porque há diferentes movimentos de plantação de igreja. E ele falou que a resposta simples é porque Deus chamou NAMS a ser criado. Agora vou perguntar pouco sobre a história de NAMS. I would like you to tell me a little bit about the history of NAMS. The simple beginnings are, I am a church historian, and I noticed that at every time in church history that there has been revival, there has always been church planting. Ele é um historiador e sempre percebi que quando houve um avivamento, sempre começou através da plantação de igrejas. NAMS tem já uns quantos anos de vida. Qual é sua análise sobre o passado e sobre o futuro? NAMS has already some years of existence, and I would like to know a little bit of your analysis of the past and the future of NAMS. Very good question. Muy buena pregunta. The early years of NAMS are a season when I tried to we tried to plant churches just like all the other Anglican churches. Na primeira etapa de NAMS, nós tentamos plantar igrejas da mesma forma ou do mesmo jeito que as outras igrejas anglicanas. And we found that it was very complicated and very difficult. E aprendimos que era muito difícil e muito complicado. And then God began to show us that NAMS needed to be more like starting a new fruit tree than building a cathedral. Então aprendimos que teníamos que, mais que construir uma catedral, construir árvore que desse fruto. So if we could learn how to plant the gospel seed so that God could grow the church, that was better than trying to plant the church, because we were thinking land, building, people, long developed, a church long developed, and Jesus showed us, no, baby church. Se nós aprendemos a plantar as semillas do Evangelho, é muito melhor que plantar templos ou igrejas. No sentido que, no princípio, nós pensávamos que igrejas eram templos, cadeiras, púlpito, toda a estrutura física. Mas o Senhor nos mostrou que devíamos de plantar pequenas igrejas que fossem realmente a igreja, a semente de Deus que desse fruto. E eu me gostaria de saber o que dirias a aquelas pessoas que quando pensam em plantar uma igreja têm essa visão de templo e de estrutura e não de semente. I would like to ask, what would you say, if you could, to someone when he thinks about church planting, he's thinking about the temple, about the chairs, about the pulpit, and they're not having that idea of the seed gospel? It's very difficult
to help someone see the other way of thinking. Es muy difícil poder ver la otra forma de ver las cosas. Think of Jesus and the parable of the sower. Si pensamos en Jesús y la parábola del semillador, Jesus doesn't say a sower went out and sowed churches. no vemos que el semillador fuese a plantar iglesias. He sows a seed. Él planta sementes. And if the seed falls in good soil, it begins to grow. Y si la semente cae en una tierra fértil, entonces crece un árbol. And some of the growth gets concerned about the wrong things and gets choked by the weeds. Algunos plantadores fican preocupados con el tipo errado de árbol, entonces se sienten agotados, apretados por las malas hierbas. But some seed grows and brings forth a harvest, 30-fold, 60-fold, 100-fold. And Jesus is seeking to say to the church, that should be the way the church is. It should not be one church, but a church that plants churches. As sementes que caem em terra fértil dão muito fruto, falam 10 vezes, 100 vezes, muito fruto em si. Então, Jesus nos ensina esse tipo de semente e de terra fértil que precisamos buscar, porque assim as igrejas vão crescer e dar fruto desejado. So the seed of church planting has to be very simple so that God can give the growth over time and produce a church that produces churches that produces churches. Então, a semente deve ser muito simples para que se o Senhor possa com o tempo dar igrejas que formem outras igrejas, e se ter muito fruto. And this idea is very organic, but in the beginning, NAMS thought very institutional. Essa ideia é muito orgânica, mas ao princípio NAMS será mais institucional. Muitas pessoas, quando pensam com a igreja anglicana, eles pensam que a igreja anglicana é muito institucional. Como este modelo pode funcionar na igreja que muitos acreditam que é institucional? Many people, when they think about Anglican Church, they think about a very institutional church. How do you think this way of planting churches can work in this institutional model? The institutional model is the developed result of centuries of church life. But at the beginning, it was very organic. A igreja institucional é o resultado de séculos de trabalho hasta criar essa igreja institucional, mas ao princípio é orgânica. Então, você não acha que há incompatibilidade entre a igreja orgânica e a igreja anglicana? Then we can say you don't see any difficulties to bring together the organic church and the Anglican church to expand the kingdom. I do see difficulties, very significant difficulties, but when God decrees a new beginning for the church, He always takes the church back to the beginning to start again. Quando Deus declara novo tempo para a igreja, aunque há muitas dificuldades, ele vai fazer possível que esse novo começo, este modelo possa ser implantado. O que lhe dirias a uma pessoa que nos está vendo? O que você falaria para eles se estão sozinhos e gostariam de plantar uma igreja? What would you say to someone who he may is alone or is a couple or husband and wife? What would you say to them if they desire to plant a church? The first thing I would say to them is, tell me about your prayer life as a couple. A primeira coisa que eu diria é falem sobre sua vida de oração como casal.
And are you asking Jesus to show you as a couple how to spread the kingdom of God? E vocês dois, como casal, estão pedindo ao Senhor como vocês podem avançar o reino de Deus. And if they say yes, then we discuss how in the early church believers met in one another's homes. E se eles falam que sim, então podemos conversar sobre como no livro no Evangelho, ou na Bíblia, na igreja primitiva, a igreja primitiva se reunia em casas. So one couple opening their home to others to learn to follow Jesus is the first step. Casal abrindo sua casa para outros casais participar em encontro seria o primeiro passo. So they must make friends with unbelievers. Eles precisam fazer amistades com não crentes. And they must invite people to come and meet in their home to break bread. Eles devem convidar pessoas a estar em sua casa para compartilhar pão. And when the time is right, when the Spirit of God encourages them, invite people to a time of prayer and Bible study and sharing. E quando o tempo é o tempo correto, então é convidá-los para ter tempo de oração, de estudo bíblico e de compartilhar. And when I say study the Scripture, I mean very simple, to read and discuss it. Quando eu falo estudar as Escrituras, falo de uma forma muito simples de ler as Escrituras e conversar sobre as Escrituras. E me gustaría que explicases un poco más esto. I would like you to explain a little bit more about this method of study or reading the Bible. What method? It is a very simple thing, and to express it is challenging to me. But it is so simple. The Word of God is a living thing, and when we read it and hear it, the Spirit of God uses the Word of God to the hearer. Me parece que es muy simple cuando nos leemos las Escrituras y compartilhamos lo que hemos leído. O Espírito Santo, a obra del Espírito Santo, faz que consigamos entender y aprender juntos. And what God has shown us is that if we will read the Scriptures together in a spirit of prayer, we ask Jesus to be present. Que nós temos aprendido es que si nos leemos Escrituras con un espíritu de oración y pedimos que Jesús nos enseñe. Suppose we read the story of Paul and Silas and Timothy coming to Macedonia. We read that story, just that little piece. Imaginemos que leemos la historia en que Pedro es convidado a ir a Macedonia. Because this is the story of the beginning of a church. Porque es el principio de una nueva iglesia. And they find a small group of women who are meeting for prayer. Y ellos encuentran un pequeño grupo de mujeres que se reúnen para oración. And they share the gospel. Compartían el evangelio. And are invited back to Lydia's house. Y son convidados de vuelta para reunirse con Lidia en su casa. So we read that story and then we say, what does this story say to you? Does anything stand out for you or stick out? Então, lemos esta história e depois perguntamos, o que essa história fala para você? Há alguma coisa que surpreende a você nesse texto? And then we talk about what people think stands out and we say, why? E quando as pessoas compartem uns com os outros o que les llama a atenção, perguntamos por quê. And then we say, does this have meaning for us? Does this word that's sticking out have meaning to me or to us? Então perguntamos, esta palavra tem sentido
para a minha vida ou para nós como comunidade. And then when we finish, we say, Jesus, teach us to live by your word. E quando terminamos, pedimos ao Senhor que nos ajude a viver em conformidade com sua palavra. So we do not need a lot of education, Não precisamos muita formação acadêmica, but we ask Jesus to be present, mas pedimos que Jesus esteja presente and we trust the Holy Spirit to use the word of God e confiamos ao Espírito Santo que use a palavra de Deus between this meeting and our next meeting. entre uma reunião e a próxima reunião. So when we come together next week, we say, has anything happened in your life that you want to share? Quando nos reunimos na próxima reunião, perguntamos: tem acontecido alguma coisa em sua vida que você queira compartilhar? A blessing or a problem? Um avanço ou alguma dificuldade ou problema? And we speak to it in the light of the Christian faith. E falamos à luz da vida cristã. And again, we say a prayer and we open our Bible E novamente fazemos uma oração, abrimos as escrituras and read another small portion. e lemos outra porção pequena das escrituras. And again, the same thing. Did anything stand out? Did anything touch you? And we just talk. We just talk. Então, novamente se repete a mesma coisa e simplesmente conversamos sobre as escrituras. And we find that the Word of God, the seed, is the Word of God, and it gets planted in hearts. E descobrimos que a semente, a palavra de Deus, é semente plantada nos corações das pessoas. And even before people are believers, even before they are converted, they begin to see the Word of God is a living Word. Inclusive, antes de convertirse, antes de que sean creyentes, os que no acreditan aún ven que la palabra de Dios es una palabra viva. And we just continue, and as God leads. Y continuamos como Dios nos orienta y nos guía. Today we may have a Bible study together, and you are not a Christian, and I take you to coffee tomorrow, and I lead you to Christ. Tal vez hoje tengamos una reunión y você não seja cristão, mas amanhã eu levo você a tomar café e talvez amanhã você aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. And sometimes it may take weeks and weeks and weeks. Algunas veces puede tomar semanas y semanas y semanas. We also say, if you have a friend that you want to bring, you may bring your friend anytime. Também falamos que se você tem um amigo que quer trazer no grupo, você é bem-vindo a trazer qualquer momento que você deseje. So 2 or 3 becomes 4 or 5 or 6 or 7. 2 ou 3 podem ser 5 ou 6 ou 7 ou 8. And we say, when the time is right, we start another Bible study. We split. We move into 2 instead of 1. E quando o tempo seja certo, em vez de estudo bíblico, então se multiplica e há dois grupos com estudos bíblicos. Now, when the leader of one of these small 2 or 3 gatherings Quando líder destes 2 ou 3 grupos is wanting to plant a church, deseja plantar uma igreja, then we call that a Great Commission cell. nós chamamos isso uma célula de grande comissão. Explica um pouco o que é uma célula de grande comissão, porque aqui a palavra célula tem conotações muito negativas. Could you explain more what do you mean by cell? Because here in South America it has very bad meaning, that word. This is very sad, that because it's Isto- a good word. Isso é muito triste porque a palavra é muito boa. My body only can exist because I have cells. Meu corpo só pode existir porque há células. My skin, my hand, my heart, my lungs, my brain, my eyes, cells. Minha pele, minhas mãos, meu coração, meu corpo, meus braços, todo o meu corpo são todas células. And the body of Christ is the same.
E o corpo de Cristo é a mesma coisa. The smallest unit of the body of Christ is two people who know Jesus. A unidade mais pequena no corpo de Cristo são duas pessoas que conhecem a Jesus Cristo. And Jesus promised that when two or three are gathered in his name, he will always be in the midst of them. E ele promete que quando há dois ou três reunidos no seu nome, ele sempre estará em meio deles. So two or three gathered in Jesus' name is a cell of believers. Quando dois ou três estão reunidos em nome de Jesus, isso é uma célula da Igreja de Cristo. In life, every living thing God has created has cells. Em vida, todas as coisas viventes estão formadas por células. And healthy cells multiply to make more cells. E células vivas e saudáveis sempre se multiplicam para criar mais células. So the challenge for church planting, simple organic church planting, is how do we have a cell that is healthy that can make more cells? O desafio para a plantação de igrejas simples e orgânicas sempre será saber como mantenemos células vivas para que se puedan multiplicar. So we say apostolic DNA. Nós falamos de o DNA apostólico. So Paul, and Timothy, and Silas, Paulo, Timothy Timoteo, and Silas, Silvanus, Silviano, sim. Silvanus, okay, in Acts 16, Em Atos 16, chapter 1, verse 1, versículo 1, they begin to go on a church planting journey. eles, os três juntos, começam a ir em viagem missionária juntos. This is an apostolic cell, Isto é uma célula apostólica, a Great Commission cell, as we say in uma NAMS. célula de grande comissão. E eu gostaria agora de voltar novamente a estar explicando sobre quando uma pessoa quer plantar uma igreja, primeiro planta uma célula de grande comissão. I would like to go back to what we were talking about, the Great Commission there as a process to plant a church. Could you continue before I did interrupt you? I might have confused us. Eu talvez confundi pouco. When God gives a vision to church plant, it begins with a Great Commission cell. Quando Deus dá a visão de plantar uma igreja, ele sempre começa com uma célula de grande comissão. And we meet around the Word of God for fellowship, for encouragement, for sharing, for learning. We are focused on how to share the gospel of God. E nos reunimos alrededor da palavra de Deus para animar-nos, aprender, apoiar-nos, orar, compartilhar. So our prayer is, Lord, add to our number. Nossa oração sempre é, Senhor, reúne mais pessoas ao nosso número. And those who respond to the preaching of the gospel, we add to the cell. E aqueles que respondem ao Evangelho, à pregação do Evangelho, eles se congregam, são parte desta célula. And we're constantly looking for and asking God for a disciple who can himself start a cell. E sempre estamos orando e pedindo discípulo que seja capaz de começar também uma célula. So if one of the women in the first cell is responding well to the gospel, we say, you could start a cell for women. Portanto, se por exemplo uma mulher responde bem ao Evangelho, falamos para ela, você pode começar uma célula. So now we have the first cell, and now we have a cell for women. Agora temos a primeira célula e uma célula para mulheres. And then if someone else is responding well and showing promise and says, I'm worried about
the business community, we say, start a cell in the business community. Y si otras personas responden positivamente y para está envolvido en el mundo de los negocios, animamos a que comience una célula dentro del mundo de los negocios. And someone else is worried about teenagers. We say, start a cell for Y teenagers. si alguna otra persona está preocupada por los adolescentes, animamos a que comience una célula para adolescentes. Now, in 1 week, we have the first cell, a mother's cell, a business cell, and a teenager cell in 1 week. You know. En toda una semana tenemos 4 células. La célula primera, la célula para mujeres, la célula para hombres de negocios y la célula para adolescentes. And when we meet on the Lord's Day, people come from 4 cells to the Lord's Day gathering. Y cuando nos reunimos los días del Señor, tenemos personas que vienen de 4 puntos diferentes. Y una vez que ya tengo, por ejemplo, 15 o 20 células, ¿cuál sería el siguiente paso? Once you gather 10, 12, 15 cells, what would be the next step? Well, the next step in church planting, we have a saying, what if God blesses the work, what will it look like? El segundo paso es aquello que nos, plantadores de iglesias o misiones, decimos, si Dios abençoa a iglesia, o qué iglesia, cómo iglesia debe de parecer o de ser. And we have been led to Acts chapter 2, verses 42 to 47. Y nos fuimos guiados pelo Señor a Actos capítulo 2, de 42 a 46. And we believe that's a picture of a healthy church. Y acreditamos que es una explicación de una iglesia saludable. We call that a Great Commission congregation. Nos llamamos eso una congregación de grande comisión. There is a vibrant life in Jesus Christ. Existe una vida vibrante en Cristo Jesús. It's growing, Está creciendo, it's serving, está sirviendo and it's giving life to others. It's giving away its life. y da vida a otras personas. La vida es repartida. Now, the New Testament reveals that such a church needs leadership. En el Nuevo Testamento vemos que ese tipo de congregación o de iglesia precisa lideranza. So, as cells are multiplying and growing, a congregation is growing, and that congregation must have godly leadership. Cuando una célula se multiplica y la congregación crece, era precisa una lideranza santa. In the early days, the person who first had the vision of starting the church will almost always be the leader. En los primeros tiempos, a pessoa que teve a visão de começar a igreja, generalmente é quem vai liderar ela. And they must call into the leadership others whom the Spirit of God is gifting with leadership ability. Y ele tem que chamar a outros que tenham dom de liderança. So there's a community of leaders in one congregation Então existe uma comunidade de líderes em uma congregação and one pastor of the leaders. e pastor de líderes. So you have a pastor of leaders leading the congregation. It's a pastor and leaders and congregation all in. Então vemos pastor, a comunidade de líderes e a congregação. Now, if the first leader has a strong apostolic calling, E o primeiro líder tem chamado apostólico muito forte, then he may have to move to a new place to start another church. ele talvez vá para outro lugar a plantar outra igreja. So he must ensure that someone is trained and discipled to lead that church who stays there, like Timothy or Titus. E ele talvez deixe pessoas para que eles possam fazer
o trabajo pastoral, como sería el ejemplo de Timoteo y Tito. This makes me think of a distinction that we make between an ordinary disciple and a leadership disciple. It's an artificial distinction, but an ordinary disciple, or a basic disciple, and a leadership disciple. Aquí esto me lembra a diferencia entre un discípulo, un simple discípulo y un discípulo líder. Every disciple must learn to make another disciple. Todo discípulo precisa aprender a hacer otros discípulos. But a leader disciple has to make more disciples and make more leaders. Mas un discípulo líder, él precisa hacer más discípulos, mas también más líderes. So our favorite text is 2 Timothy 2:2. Nuestro texto preferido es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Where Paul says to Timothy, what you, Timothy, have heard from me, Paul, you must teach to others who themselves will teach others. So it's 4 generations, Paul, Timothy, others who will teach others. El texto fala o seguinte: e o que de minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, aqui vemos refletido 4 gerações: Paulo, Timoteo, outros e as futuras gerações. We say that must become the air you breathe. Isso precisa convertir-se, ser como o aire, como o ar que você respira. Because that is the mystery and the secret mystery of one cell becoming another cell, multiple cells becoming a congregation, one congregation becoming many congregations, is leadership. Este é o segredo para que uma célula se converta em outra célula, um discípulo se afeta em outro discípulo e uma congregação se multiplica em outra congregação. O segredo é liderança. Isso não parece muito anglicano. That doesn't seem very Anglican. It does not. Não parece. But I am a historian. Pero eu sou historiador. So I know how the gospel came to England. Eu sei como o evangelho chegou à Inglaterra. It came to England in exactly the same way it came to Macedonia. Ele chegou da mesma forma como chegou à Macedônia. Men were sent by God who preached the gospel. Homens foram enviados por Deus a pregar o evangelho. And God gave a harvest, and they were organized in small units, small places. Deus deu uma colheita e eles se reuniram em pequenos grupos. In this little village, in this little village, in this little barrio or town. Essa pequena população, naquela outra pequena comunidade, em bairros. And they met in homes. Eles se reuniam em casas. And when they were strong enough, they built a house for God and for prayer. E quando eram fortes o suficientes, construíam uma casa para reunir-se para Deus ou uma casa para a oração. And some left one village and went to another village. E alguns deixaram sua comunidade ou bairro para ir para outro. And God spread the kingdom of God through people. E o Senhor expandiu o reino de Deus através das pessoas. And there were no church buildings. Não haviam templos ou igrejas. No cathedrals. No catedrais. No archdeacons. No arcediagos. Maybe bishops. Talvez bispos. So in the beginning, the history of the Anglican family is the history of the apostolic church that we read about in the New Testament. Então, o princípio da igreja da Inglaterra é igual àquela igreja que lemos no Novo Testamento. And we believe Jesus is saying, I want a new beginning for the Anglican church. E acreditamos que Deus está falando, queremos novo começo para a comunhão anglicana. And the reason is, in many places, the Anglicans have become completely preoccupied by the institution. Em muitos lugares, a igreja anglicana se está preocupando principalmente da instituição. But Jesus sees all the world who do not know him.
Y Jesús está apasionado por todos los que ainda no conocen a Él. And so he is saying to the Anglican family, will you help me reach the lost? Então, Ele está falando à família anglicana, você vai ajudar-me a alcançar aqueles que não acreditam. And if we say we can only reach the lost when we have a cathedral, E se falamos, só podemos alcançar aos perdidos se temos uma catedral, it will be very hard to reach the lost. vai ser muito difícil alcançar aos não crentes. Vou pedir que se o Dr. John tem qualquer outro comentário que gostaria de compartilhar conosco, se nós vamos a terminar esta entrevista. I would like to give you a chance if you would like to share anything is in your heart with the people who are watching us, and then we can close the interview. I would like to say that Brazil presents a wonderful opportunity Eu gostaria de dizer que Brasil é país que tem uma grande oportunidade for a new missionary Anglican church. para uma nova igreja missionária anglicana. The fields are white for the harvest, Os campos estão prontos para a colheita. and I believe God has raised up the Reformed Anglican Church in Brazil for such a time as this. E eu acredito que Deus tem levantado a igreja anglicana reformada para tempo como este. And that your church can be the little seed, E que tua igreja pode ser a pequena semente sown in good soil plantada em terra boa that can bring forth 60-fold, 100-fold, que pode trazer 40 ou 100 vezes mais. and spread the kingdom of God in Brazil, Expandir o reino de Deus no Brasil and in the fullness of God's timing, maybe send missionaries to everywhere in the world. e talvez no tempo de Deus, no perfeito tempo de Deus, mandar missionários em outras partes do mundo. And it is a great joy and a privilege to be able to come as a brother to serve you. É grande privilégio e honor poder venir aqui e poder servir contigo. Obrigado. Obrigado. Thank you so much, Dr. John, for your time and this opportunity to interview you. We will be praying for NAMS, and we really believe NAMS has a great purpose for this time, and in Brazil and in other parts of the world. Eu agradeci a John por estar aqui conosco. Acreditamos que NAMS foi levantado para uma grande obra aqui no Brasil e também em outras partes do mundo. Desejamos e oramos por ele. Muito obrigado por escutar esta entrevista e desejamos que Deus abençoe vocês agora muito e sempre. Em nome de Jesus.